Olá pessoal, bom dia. Bom, então estou aqui hoje para trabalhar Heráclito, parte 2, falar sobre a doxografia de alguns pensadores em relação a Heráclito, que será cobrado inclusive lá na Federal. Já adianto para vocês que não é algo tão simples, eu espero poder colaborar, mas nunca vai dispensar a necessidade da leitura dos textos e tal. O que eu acho que é importante é que eu possa ajudar vocês no entendimento. Se conseguir fazer isso, tá muito bom. Espero que vocês estejam bem. Não faz sentido eu perguntar se vocês estão bem, porque vocês não podem me responder, que só eu estou falando aqui, né? Então vamos lá. Heráclito, parte 2. Bom, nessa parte 2, nós vamos falar sobre aquilo que a gente chama de crítica moderna, ou seja, são as opiniões e as análises de Hegel e de Friedrich Nietzsche sobre o Heráclito, ok? Bom, o Hegel, então ele escreve lá no texto, né, que existe um princípio lógico, ok, do entendimento do mundo para Heráclito, que é o logos mesmo, a ideia absoluta da constante mudança, que seria esse logos transformador. Então isso aqui é na esfera do entendimento da racionalidade que se percebe, sendo a própria racionalidade do homem o próprio logos, porque o homem não consegue raciocinar sozinho, certo? Se o logos não for parte integrante dele mesmo. Ou seja, a minha razão, na verdade, é uma parte do próprio logos. Porque quando eu estou entendendo uma coisa, esse meu entendimento já é uma mudança e aquilo que eu estou entendendo também já está em transformação. Logo, eu já sou parte integrante dessa própria mudança. Eu sei que é meio louco, meio estranho de entender isso, mas é fato o que o Heráclito, na opinião de Hegel, defendia. Ou seja, de que o homem não pode afirmar um conhecimento absoluto sobre uma coisa porque aquela coisa já não é mais, segundos depois, aquilo que ele afirmava ser naquele momento. E da mesma forma, o nosso entendimento não pode ser um domínio nosso, no sentido de que nós também somos parte dessa transformação. Nós também estamos em constante mudança. Então, essa mudança absoluta é um princípio lógico. Se todas as coisas mudam e tudo é explicado também a partir da matéria, e eu sou matéria, logo eu também sou parte integrante dessa transformação, logo é o logos que está em mim e não eu que possuo um logos próprio, por assim dizer. Ok? Então veja, esse aqui é o princípio lógico. Como eu entendo a realidade. Na realidade, existe, portanto, os modos de realidade, que na própria realidade são verificáveis. Bom, uma coisa que esse logos compreende é, evidentemente, o tempo, porque a mudança só pode ocorrer no tempo. O tempo é o puro devir, ou seja, o puro acontecer, o puro desenrolar dos fatos. Como dizia Aristóteles, o tempo é a medida do movimento. Sem tempo, não percebemos movimento, porque sempre que a gente afirma uma coisa se movimentou, a gente tem que dizer era assim e agora, e agora, e agora. Portanto, tempo é assim. Aquele momento era assim e agora é assado. Ou seja, nós precisamos do tempo. Existe então um modo na realidade para poder interpretar a própria realidade, que é o tempo. Muito bem. Isso aqui é a dimensão abstrata, é pela razão, ok? É pelos sentidos. Mas entendendo racionalmente a questão da causa e efeito, a ideia da mudança, de que a mudança ocorreu, certo? Beleza? Trabalhando o que chega até nós pelo sentido, nós trabalhamos isso na mente, então é um modo abstrato, nós temos que abstrair da realidade isso. E existe também aquilo que é o processo real, tá? Que é o fogo. 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 Ou seja, esse processo real é a alma da natureza. Se por um lado a mudança ela é o próprio logos absoluto em transformação, o mecanismo material, digamos assim, a ferramenta material ou a substância essencial, ok?
como se fosse utilizada por esse logos, certo? Seria o fogo. Assim como a ferramenta ideal para você cortar um bolo é uma faca, para transformar essa mudança na natureza, seria o fogo. Por isso que o próprio Heráclito trabalha lá a ideia de quando o fogo, né, age na água, gera-se outros tipos de substância, como o vapor que se eleva e pode, numa dimensão, dar origem a astros e coisas do tipo, e de um outro processo de transformação dar origem à terra e voltar a ser água e voltar a ser astros ou coisas do tipo. Bom, então fogo é o essencial. Tem como provar isso cientificamente? É evidente que não. Mas isso aqui tem que se entender como uma aspiração filosófica do Heráclito, lá na antiguidade. Ele, como pré-socrático, como filósofo da natureza, lembre? Da natureza, como esses filósofos ficaram conhecidos, o objetivo deles era procurar, por meio racional, o princípio de todas as coisas. Tá? Se eles estavam certos ou não, não é a questão aqui. A questão é que eles procuravam tentar se livrar das explicações míticas e, através da explicação racional, entender. E para explicar racionalmente, eles buscavam elementos na própria natureza que eram essenciais, que eram a alma dessa natureza, que fazia essa natureza ser o que ela é. Pois bem, assim, o processo através do fogo é mais concreto, ou seja, Heráclito precisava encontrar na própria natureza um elemento utilizado ou, digamos assim, que demonstrasse que o logos é mais concreto na própria natureza. Como o movimento é uma ideia racional, certo? Eu preciso também de uma análise mais empírica, de algo verificável na natureza que gere mudança. Então ele percebeu que o fogo ele é gerador de mudança. O fogo destrói, o fogo traz existência, ok? O fogo modifica todas as coisas, transforma um elemento num outro elemento, e sendo todos esses elementos necessários para a própria natureza subsistir. Então a natureza ela é destruição constante, mas reconstrução constante. É uma harmonia entre os opostos, como o Heráclito defendia. E quem gera esta harmonia entre os opostos é o próprio fogo. Então, duas palavras-chave aqui. Deixa eu até apagar essa bagunceira aqui. Eu levo um tempão para apagar porque eu faço muita bagunça. Fique imaginando como é que deve ser o meu quadro de giz quando estou numa sala de aula. Eu tenho certeza que vocês não gostariam de vê-lo porque é horroroso. Eu não consigo entender minha letra. Imagine os meus alunos, então. Talvez eu precise voltar a fazer um curso de caligrafia. Bom, mas duas palavras-chave aqui. Logos, tá? Uma mudança constante, seria um absoluto, uma razão absoluta para a defesa da ideia dele, e uma substância necessária, que é o fogo. Ok? Além de um processo abstrato, que seria o tempo, né? Onde se verifica essa mudança. Então, eu tenho logos, a mudança, o tempo que me ajuda a verificar essa mudança pela ação racional, e o fogo, que é o agente transformador, aquilo que é concreto na própria matéria, aplicando na própria matéria a transformação, a harmonia entre os opostos. Ok? Muito bem. Aqui vocês percebam que eu já fiz besteira, não sei porque minha imagem está aparecendo aqui por cima das letras, mas que se lasque. Depois eu tiro aqui um pouquinho a minha imagem para vocês observarem. Bom, vamos lá. Então, o processo como universal e sua relação com a consciência. Isso aqui é muito importante. Como eu falei, como nós mesmos somos agentes dessa transformação, e se a transformação também é operada em nós, logo nós não possuímos uma razão própria. Então o homem não pode se gabar de dizer eu sou sábio, sou bonzão, eu conheço, etc. e tal. Isso na concepção de Hegel, analisando o Heráclito. Aliás, na concepção de Heráclito, analisada por Hegel. Então, se essa razão, o logos, é um saber absoluto, ok? E age no próprio ser que sou eu que estou sendo transformado, eu não posso dizer que eu tenho uma sabedoria fixa, concreta e absoluta, porque eu mesmo já estou sendo transformado. Então a minha própria consciência é e não é ao mesmo tempo.
Por que é e não é ao mesmo tempo? Porque é um logos transformador habitando em mim. Ok? Então, a razão do homem provém do logos, portanto. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro no que eu estou falando. Então, quando eu afirmo esse celular é um celular desta forma, ok? Eu não posso afirmar que isso é um conhecimento que é 100% seguro no seguinte sentido, porque daqui a alguns segundos esse celular já é um outro celular, então já é um outro conhecimento que eu estou produzindo, porque o meu próprio conhecimento, se é parte desse logos, não é fixo. Bom, espero que vocês estejam conseguindo entender. Bom, vamos lá. Se não estiver entendendo, fazer o quê? Porque se lasca, eu não tenho muito o que fazer. É difícil mesmo, tem que estudar. Somente a consciência com a consciência do real é consciência verdadeira. Aqui é uma coisa interessante. Beleza. Se eu não posso dizer assim, eu tenho esse conhecimento tal, é fechado. Ele não se transforma, ele é fixo. Ele é absoluto. Bom, tudo bem. Até que podemos dizer que Hegel nos convenceu disso. Só que a questão é a seguinte: eu não posso negar, e aqui ele há de concordar, inclusive com Heráclito, que eu tenho conhecimento de que esse conhecimento é transformável. Ou seja, existe em mim uma consciência, ok? Essa consciência é verdadeira, mas não porque é minha. Mas eu não posso negar que ela está em mim. Então, a própria ideia de compreender de que as coisas estão se transformando, inclusive a mim mesmo, já é uma prova do logos. Já é uma prova disso. Então, ou seja, eu não posso negar que existe em mim a consciência dessa transformação. Isso eu não posso negar. Isso é absoluto. Porque afirmando isso, eu estou afirmando o próprio absoluto, que é a coisa que nós podemos afirmar. Ok? Então, Heráclito não está dizendo que não exista nada de verdadeiro. Existe uma coisa que é verdadeira. A consciência, de que inclusive a própria consciência minha não é minha, mas na verdade é fruto do próprio Logos, que habita em mim. Ok? Bom, deixa eu fechar a minha cara aqui temporariamente, para vocês conseguirem ler ali. O conhecimento particular é uma ilusão, pois ele mesmo é possível somente pelo Logos. Toda a matéria deixa de ser constantemente. Portanto, o conhecimento individual é impossível. A consciência desta mudança, no entanto, é fruto da razão desse logos universal. E esse logos universal absoluto, esse sim pode ser afirmado. Ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender até aqui. Mas é basicamente isso. Lembrando que Hegel ele defendia a ideia do espírito absoluto no tempo, a ideia da dialética, e talvez por isso Heráclito tenha sido estudado por ele. O que o próprio Hegel dizia? Na história existe um espírito universal ou absoluto, ok? Beleza? Que transforma ali, faz o homem participar de uma cultura, ok? Mas essa cultura já transforma esse homem, observem a minha letra ali, que bonita, ok? Em um ser do seu tempo. Mas à medida que esse homem está fazendo a sua cultura naquele tempo, ele já está transformando aquela cultura que ele recebeu e gerando um novo tempo, certo? Uma outra cultura, digamos assim, uma outra esfera cultural. E esse homem aqui, quando tomar posse daquilo que a tradição anterior fez, vai transformando ela e gerando a sua própria, e assim ad eterno, ok? Num sentido progressista, um sentido da história, teleológico, futuro. Então a história ela é movida por essa consciência absoluta, por esse espírito absoluto. Aqui daí é óbvio que Hegel vai defender a ideia da transformação da cultura, tá? Ele não vai ficar também na mesma ideia do fogo, por exemplo, mas usa dos mesmos elementos dialéticos, históricos, de mudança e transformação, para defender a sua ideia. Mas não é o caso aqui, ok? Mas é importante a gente compreender as ideias de transformação de Heráclito, né? Bom, vamos lá. Aí vem Nietzsche, né?
Outro importante filósofo que não é fácil de entender e também não é fácil de explicar, não. Então, vou tentar apontar para vocês aí algumas questões relacionadas ao Nietzsche, tá? Bom, o que Nietzsche parece elogiar no texto é que Heráclito negava uma dualidade física e metafísica, tá? Física e metafísica. Uma dualidade entre a física e a metafísica, melhor dizendo. Ou seja, para Heráclito não recorre a explicações divinas, sobrenaturais, e nem parte das coisas que ele observava para defender a ideia de um ser sobrenatural ou de um ser distinto da natureza para explicar o movimento da natureza, que é o que a metafísica muitas vezes faz. A metafísica parte daquilo que está se observando, se analisando na natureza, para tentar explicar a origem de todas as coisas e a ideia do movimento, etc. e tal. A metafísica ela é um processo filosófico racional. Ela parte das coisas para explicar aquilo que justifica por que as coisas são. Então, é a ciência do princípio das coisas, princípio das causas primeiras. Essa é a metafísica, tá? Só que para Nietzsche, quando se faz isso, acaba se criando, por exemplo, deuses, o próprio Deus, a religião, coisa do tipo. A gente sabe que Nietzsche tinha alguns problemas relacionados à religião, né? Ele defendia uma ideia de que o homem se escraviza quando, né, se torna menos potente, menos poderoso, por assim dizer, quando aceita os valores religiosos, da moral, da tradição, etc. e tal. Então é evidente que, se a metafísica pode justificar isso, Nietzsche claramente parece estar elogiando Heráclito nesse aspecto. Heráclito teve a coragem de negar uma metafísica semelhante aos que os outros filósofos faziam até então. Ok? Ele negou a ideia de um ser fixo, como havia falado lá, a própria ideia da consciência do ser como portador da verdade ou aquele que cria a verdade. Aliás, aquele que cria a verdade, aquele que gera a verdade. Ok? Bom, a questão: tempo e espaço são categorias pelas quais compreendemos a mudança através da intuição. Então, concorda de certa forma com Hegel, né? Que é no tempo que nós percebemos a mudança. Então, existe a ideia de tempo e espaço, sem a qual nós não poderíamos perceber pela nossa intuição, ou seja, são categorias intuitivas, tá? O tempo, evidentemente, me leva a crer a mudança. Me leva a crer a mudança. Então, é uma intuição. Eu tenho intuição de que as coisas estão mudando. Por que eu tenho essa capacidade de intuição, de perceber a mudança? Porque existe o tempo. Porque tem uma categoria do tempo que me auxilia nisso. Bom, um outro ponto importante é o seguinte, e aqui que eu acho interessante. Nietzsche diz o seguinte: Heráclito partia da matéria contra a própria matéria. Isso Nietzsche chamava de efetividade, e essa é toda a realidade que se mostra. Efetividade é a realidade, é aquilo que se apresenta, e somente isso se apresenta. Uma luta constante da matéria contra a matéria, a ação do fogo transformador, destruidor e construidor, agindo na própria natureza contra a própria natureza, que gera esse processo contínuo de ser e não ser constante, ok? Na própria natureza. E é só isso que se mostra para nós. Isso é muito importante para Nietzsche, pois, se isso for verdade, não há justificativa, não há injustiça, perdão, não há injustiça nisso. Não é fruto de pecado, não é fruto de um desequilíbrio. Pelo contrário, isso é equilíbrio. A harmonia e justiça nos opostos. É isso que é justo. E é justo por quê? Porque é assim que é. Certo? Nos conflitos. Logo, não há justificativa para a moral. Isso aqui é muito importante. Principalmente para entender o pensamento do Nietzsche, que dizia que a moralidade, principalmente a moralidade judaico-cristã, enfraquecia o homem, tornava o homem covarde. Pessoal, não precisa concordar com isso. Eu, particularmente, não concordo com essa posição. Mas é o que vocês precisam saber para a prova. Então, não tem muito aqui, né, infelizmente, o que a gente ficar divagando sobre outras questões. Eu não concordo com isso, mas é uma posição do Nietzsche. E Nietzsche foi um filósofo de respeito, certo? Considerável, e que não era tão simples de se entender.
Então ele, veja só, logicamente aqui, o argumento dele é lógico, nós temos que concordar. Se Heráclito, evidentemente, estiver correto, que a harmonia está justamente nos opostos, inclusive naquelas forças destrutivas e construtivas constantes, se a destruição, por assim dizer, não é injusta, e tudo ocorre dentro da matéria pela própria matéria, não faz sentido a criação de valores morais. Logo, a criação de valores morais são criados pelo próprio homem para escravizar ele mesmo. Porque, veja só, na fé, por exemplo, né? Eu, por exemplo, sou cristão, né? Eu não tenho problema nenhum de falar disso. Então, para mim, não faz sentido a existência da moral sem a existência de um Deus. Realmente é ridículo a ideia do homem criar valores morais iniciais, certo? Da onde derivariam todos os outros, sem a ideia de que isso foi necessário apresentar e se responsabilizar para alguém. Sempre que nós agimos moralmente porque nos responsabilizamos perante alguém. Se não existisse Deus, para quem nós estamos nos justificando? Para um outro homem? Então é um homem escravizando o outro? Como fica essa situação? Então, para nós, por exemplo, religiosos, só faz sentido a ideia da moral porque nós nos responsabilizamos para um ser além da matéria. Por isso a metafísica é importante para nós. Então, veja só, mas para Nietzsche não era. E justificava, de fato, essa ideia de que não faz sentido a moral. Então, os valores de Heráclito, nesse sentido, foram até elogiados por Nietzsche. Muito bem. Mas é isso que vocês têm que saber, porque é o que vai cair. Não precisa concordar, tá, pessoal? Concordando ou não, você tem que saber para passar na prova lá. Bom, então, Nietzsche enaltece Heráclito, pois esse não se importou em ter razão própria, até porque, como a gente falou, a própria razão própria seria uma negação da realidade. Para Nietzsche, traçar solitariamente o caminho é a própria essência do filósofo. Então ele elogia Heráclito aqui, porque Heráclito, diferente de todos os outros, ele, inclusive na própria vida prática, ele se exilou, né, de outros pensadores. Ele se isolou daquela produção filosófica do momento. Ele decidiu traçar um caminho ousado e solitário, pois defender essas ideias aqui, no seu contexto, realmente foi uma atitude de coragem. E devemos concordar com Nietzsche nisso aqui. O filósofo, ele pode acreditar na metafísica ou não, coisa do tipo, mas ele tem que estar disposto a encarar a realidade, sendo aquilo verdadeiro ou não, diante das suas descobertas. Se ele descobre que uma coisa é falsa, não adianta ele ficar dizendo que aquilo é verdadeiro só para dizer que para dar uma de gostoso. Isso aqui, devemos concordar que Nietzsche está correto, que muitas vezes o filósofo, em nome de uma realidade, seja para um lado ou para o outro, ele vai ter que se isolar, porque muitas vezes ele vai contrário ao que a maioria defende, inclusive. É uma atitude de coragem, seja no seu grupo, seja na sociedade como um todo, né? Muito bem. Uma coisa interessante, né, que eu achei bem interessante no texto de Heráclito, inclusive, é como ele justifica essa ideia da existência de um logos universal que faz com que a gente tenha consciência. E como que ele prova que nós não temos nossa própria consciência racional, mas é simplesmente fruto do próprio absoluto. Quando ele dá a ideia do sono, né? Quando nós estamos dormindo, nós estamos inconscientes. Ou seja, nós não estamos com os nossos sentidos apurados, a nossa consciência apurada, para elaborar o que nós sentimos ao nosso redor. Então vem tudo embaralhado, tal, ou a gente fica em estado de sono. Bom, mas quando nós acordamos, nós nos damos por conscientes, a gente começa a refletir sobre as coisas, a analisar as coisas. O que ele diz? Quando nós estamos dormindo, esse consciente fica mais atenuado, como se ele saísse um pouco da gente. Quando nós acordamos, ele volta, nos desperta e a gente volta a ter consciência. Bom, é isso aí. Espero poder ter colaborado. O momento que nós estamos vivendo não é fácil. Não temos nem certeza aí de como será, né, o vestibular esse ano, se vai rolar ou não. Mas, galera, eu quero deixar uma palavra para vocês aí. Como eu falei, eu tenho minha expressão de fé, não me envergonho dela. Eu quero dizer o seguinte: C.S. Lewis, importante filósofo e pensador cristão, ele dizia que a humanidade não vive crises, ela é uma crise constante. O que acontece são picos mais agudos dessa crise, que é o que nós estamos vivendo agora.
E temos uma vantagem quando esses picos da crise que é a humanidade se apresentam a nós. Nós não podemos negar a própria crise, que é a humanidade. Ou seja, desde as suas limitações, por exemplo, a morte, ok? Até as suas deficiências. E essa reflexão, ela é válida e ela é profundamente espiritual, ok? Porque ela nos leva a pensar em textos bíblicos que muitas vezes nós esquecemos, como por exemplo, maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força, como disse Jeremias. O que isso quer dizer? Coitado do homem que acredita em políticos, coitado do homem que acredita na sua própria sabedoria para resolver problemas dos quais ele não tem controle, como as próprias forças da natureza. Nessa terra nós somos seres corruptíveis, em decomposição, pelo menos na parte carnal, e infelizmente, lamentavelmente, propensos a ficarmos doentes, a propagar vírus e coisas do tipo, como nós estamos vivendo. Mas Jeremias diz isso porque ele cria também na espiritualidade do homem, aquilo que há de eterno no homem, que um dia nós vamos satisfazer as nossas necessidades espirituais, sede de justiça, ok? Sede de paz, sede de alegria, que nessa terra por vezes são cortadas de nós, são podadas de nós, mas que no céu serão realizadas. E se nós temos essa sede é porque em algum lugar ela deve ser satisfeita, como disse o próprio C.S. Lewis. Então, creiamos nisso, nos apeguemos a Deus, faça a sua oração diária, não tenha vergonha disso e Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Forte abraço a todos vocês, espero ter colaborado.